Olá, povo de Deus, uma boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de estudo da carta do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que significa todos irmãos. Você que está acostumado à presença do Padre José Alberto aqui,
deve estar se perguntando pelo mesmo, se perguntando também quem eu sou. Então, permita fazer uma breve apresentação e aí explicar um pouquinho. Então, meu nome é Robert Wender, eu sou amigo do padre José Alberto desde 1999. Nos conhecemos lá em São Luís, quando lá ele iniciava a sua vida de seminarista, sua caminhada sacerdotal no Seminário Maior em São Luís. E desde lá a gente vem cultivando essa amizade sadia, saudável, né? Somos amigos de caminhada, de fé, amigos de cristãos. E hoje ele, por estar com algumas demandas, agenda lotada, pediu aqui que eu pudesse dar essa contribuição e apresentar o programa. E cá estamos, né? Quero dizer que é uma alegria estar aqui nesse momento com vocês e espero que tenhamos um encontro proveitoso, muito rico. Então, iniciemos esse nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Que o Espírito de sabedoria de Deus possa pousar sobre nós e nos proporcione um encontro rico, santo e muito proveitoso. Amém. A gente vai iniciar a partir do capítulo 127. A gente vai contar aqui com a ajuda da nossa Isabela Cruz, que está aqui nos bastidores. Trata-se, sem dúvida, de outra lógica, se não se fizer esforço para entrar nesta lógica, as minhas palavras parecerão um devaneio. Mas, se aceita o grande princípio dos direitos que brotam do simples fato de possuir a inalienável dignidade humana, é possível aceitar o desafio de sonhar e pensar numa humanidade diferente. É possível desejar um planeta que garanta terra, teto e trabalho para todos. Este é o verdadeiro caminho da paz e não a estratégia insensata e míope de semear medo e desconfiança perante ameaças externas. Então veja que o Papa fala de algo simples: terra, teto, trabalho, e né, a gente percebe que tem muitos dos nossos irmãos mundo afora que não têm o básico. Com efeito, a paz real e duradoura é possível só a partir de uma ética global de solidariedade e cooperação ao serviço de um futuro modelado pela interdependência e corresponsabilidade na família humana inteira. Capítulo 4, um coração aberto ao mundo inteiro. Se esta afirmação, como seres humanos, somos irmãos e irmãs, não ficar pela abstração, mas se tornar verdade encarnada e concreta, coloca-nos uma série de desafios que nos fazem mover, obrigam a assumir novas perspectivas e produzir novas reações. Quando o próximo é uma pessoa migrante, sobrevêm desafios complexos. O ideal seria, sem dúvida, tornar desnecessárias as migrações. E para isso, o caminho é criar
reais possibilidades de viver e crescer com dignidade nos países de origem. Então, eu vejo como uma ignorância tremenda, né, tantos líderes mundo afora, países, presidentes dos países, quando tentam bloquear, na verdade, não tentam, eles bloqueiam as fronteiras. Né? Hoje a gente vê algum presidente lá dos Estados Unidos falando de criar muro, fazer muro, né? Então é algo de indignação, de certa forma, e muito triste, tendo em vista essa crise humanitária que vive o mundo. A fim de se poder, desculpa. Então eu falava, então, para isso o caminho é criar reais possibilidades de viver e crescer com dignidade nos países de origem, a fim de se poder encontrar lá as condições para o próprio desenvolvimento integral. Mas, enquanto não houver sérios progressos nesta linha, é nosso dever respeitar o direito que tem todo ser humano de encontrar um lugar onde possa não apenas satisfazer as necessidades básicas dele e da sua família, mas também realizar-se plenamente como pessoa. Os nossos esforços a favor das pessoas migrantes que chegam podem resumir-se em 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Com efeito, não se trata de impor do alto programas assistenciais, mas de percorrer unidos um caminho através destas 4 ações para construir cidades e países que, mesmo conservando as respectivas identidades culturais e religiosas, estejam abertos às diferenças e saibam valorizá-las em nome da fraternidade humana. Isto implica algumas respostas indispensáveis, sobretudo em benefício daqueles que fogem de graves crises humanitárias. Por exemplo, incrementar e simplificar a concessão de vistos, adotar programas de patrocínio privado e comunitário, abrir corredores humanitários para os refugiados mais vulneráveis, oferecer um alojamento adequado e decente, garantir a segurança pessoal e o acesso aos serviços essenciais, assegurar uma adequada assistência consular, o direito de manter sempre consigo os documentos pessoais de identidade, um acesso imparcial à justiça, a possibilidade de abrir contas bancárias e a garantia do necessário para a subsistência vital. Então, percebam que o Papa chama atenção que muito desses nossos irmãos que fogem dessa crise humanitária que hoje vive o mundo, não tem o básico, que é a subsistência, para a subsistência. Então, dar-lhes liberdade de movimento e a possibilidade de trabalhar, proteger os menores e
assegurar-lhes o acesso regular à educação. Prever programas de custódia temporária ou acolhimento, garantir a liberdade religiosa, promover a sua inserção social, favorecer a reunificação familiar e preparar as comunidades locais para os processos de integração. Para aqueles que chegaram há bastante tempo e já fazem parte do tecido social, é importante aplicar o conceito de cidadania, que se baseia na igualdade dos direitos e dos deveres, sob cuja sombra todos gozam da justiça. Por isso, é necessário empenhar-se por estabelecer nas nossas sociedades o conceito de cidadania plena e renunciar ao uso discriminatório do termo minorias, que traz consigo as sementes de se sentir isolado e da inferioridade. Isto prepara o terreno para as hostilidades e a discórdia e subtrai as conquistas e os direitos religiosos e civis de alguns cidadãos, discriminando-os. Além das várias ações indispensáveis, os estados não podem incrementar, por conta própria, soluções adequadas, porque as consequências das opções de cada um recaem inevitavelmente sobre toda a comunidade internacional. Assim, as respostas só poderão ser fruto de um trabalho comum, gerando uma legislação global para as migrações. E isso, antes de falar desse próximo slide que já está aí, só falar dessa questão de legislação. Isso é algo que você não vê, né, entre as grandes potências. Então, você não percebe movimento nenhum, né, das grandes potências nesse sentido. A crise humanitária está aí, é triste você ver pessoas em barcos se afogando, né, em pleno oceano, morrendo, mulheres, crianças, né, homens, e você não vê uma linha de diálogo, né, você não vê líder nenhum, né, a nível mundial, puxando para que possa sentar, conversar, prover políticas. Então, infelizmente, é o cenário que a gente vive atualmente. Em todo caso, há necessidade de estabelecer projetos de médio e longo prazo que ultrapassem a resposta de emergência. Deveriam ajudar realmente a integração dos migrantes nos países de acolhimento e, ao mesmo tempo, favorecer o desenvolvimento dos países de origem com políticas solidárias. Mas, sem condicionar as ajudas a estratégias e práticas ideologicamente alheias ou contrárias às culturas dos povos a que se destinam. A chegada de pessoas diferentes
que provém de um contexto vital e cultural distinto, transforma-se num dom, porque as histórias dos migrantes são histórias também de encontro entre pessoas e entre culturas. Para as comunidades e as sociedades de chegada, são uma oportunidade de enriquecimento e desenvolvimento humano integral para todos. Por isso, peço especialmente aos jovens que não caiam nas redes de quem os quer contrapor a outros jovens que chegam aos seus países, fazendo-os ver como sujeitos perigosos e como se não tivessem a mesma dignidade inalienável de todo ser humano. Entretanto, quando se acolhe com todo o coração a pessoa diferente, permite-se-lhe continuar a ser ela própria, ao mesmo tempo que se lhe dá a possibilidade do novo desenvolvimento. As várias culturas cuja riqueza se foi criando ao longo dos séculos devem ser salvaguardadas para que o mundo não fique mais pobre. Isso, porém, sem deixar de as estimular a que permitam surgir de si mesma algo de novo no encontro com outras realidades. Não se pode ignorar o risco de acabarem vítimas de uma esclerose cultural. Para isso, precisamos de comunicar, descobrir as riquezas de cada um. Valorizar aquilo que nos une e olhar as diferenças como possibilidades de crescimento no respeito por todos. Torna-se necessário um diálogo paciente e confiante para que as pessoas, as famílias e as comunidades possam transmitir os valores da própria cultura e acolher o bem proveniente das experiências alheias. Retomo aqui um exemplo que dei há tempos. A cultura dos latinos é um fermento de valores e possibilidades que pode fazer muito bem aos Estados Unidos. Uma intensa imigração acaba sempre por marcar e transformar a cultura de um lugar. Na Argentina, a forte imigração italiana marcou a cultura da sociedade e, no estilo cultural de Buenos Aires, é muito visível a presença de aproximadamente 200 mil judeus. Se forem ajudados a integrar-se, os imigrantes são uma bênção, uma riqueza e um novo dom que convida a sociedade a crescer. Numa perspectiva mais ampla, o relacionamento entre Ocidente e Oriente é uma necessidade mútua indiscutível, que não pode ser comutada nem transcurada. Para que ambos se possam enriquecer mutuamente,
com a civilização do outro através da troca e do diálogo das culturas. O Ocidente poderia encontrar na civilização do Oriente remédios para algumas das suas doenças espirituais e religiosas causadas pelo domínio do materialismo. E o Oriente poderia encontrar na civilização do Ocidente tantos elementos que o podem ajudar a salvar-se da fragilidade, da divisão, do conflito e do declínio científico, técnico e cultural. É importante prestar atenção às diferenças religiosas, culturais e históricas, que são uma componente essencial na formação da personalidade, da cultura e da civilização oriental. E é importante consolidar os direitos humanos gerais e comuns para ajudar a garantir uma vida digna para todos os homens no Oriente e no Ocidente, evitando o uso da política de duas medidas. Na realidade, a ajuda mútua entre países acaba por beneficiar a todos. Um país que progride com base no seu substrato cultural original é um tesouro para toda a humanidade. Precisamos de fazer crescer a consciência de que, hoje, ou nos salvamos todos, ou não se salva ninguém. A pobreza, a degradação, os sofrimentos de um lugar da terra são um silencioso terreno fértil de problemas que, finalmente, afetarão todo o planeta. Se nos preocupa o desaparecimento de algumas espécies, deveria afligir-nos o pensamento de que, em qualquer lugar, possam existir pessoas e povos que não desenvolvem o seu potencial e a sua beleza por causa da pobreza ou de outros limites estruturais. Se isto foi sempre verdade, hoje a certeza é maior do que nunca devido à realidade do mundo tão interconectado pela globalização. Precisamos que um ordenamento jurídico, político e econômico mundial incremente e guie a colaboração internacional para o desenvolvimento solidário de todos os povos. Isto redundará em benefício de todo o planeta, porque a ajuda ao desenvolvimento dos países pobres trará criação de riqueza para todos. Do ponto de vista do desenvolvimento integral, isto pressupõe que se conceda também às nações mais pobres uma voz eficaz nas decisões comuns. E procure incentivar o acesso ao mercado internacional dos países marcados pela pobreza e pelo subdesenvolvimento. Todavia,
não quero limitar esta abordagem a qualquer forma de utilitarismo. Existe a gratuidade. É a capacidade de fazer algumas coisas pelo simples fato de serem boas, sem olhar a êxitos, nem esperar receber imediatamente algo em troca. Isto permite acolher o estrangeiro, mesmo que não traga de imediato benefícios palpáveis. Mas há países que pretendem receber apenas cientistas ou investidores. Quem não vive a gratuidade fraterna transforma a sua existência num comércio cheio de ansiedade. Estar sempre a medir aquilo que dá e o que recebe em troca. Em contrapartida, Deus dá de graça, chegando ao ponto de ajudar mesmo os que não são fiéis e fazer com que o sol se levante sobre os bons e os maus. Por isso, Jesus recomenda: quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, a fim de que a tua esmola permaneça em segredo. Recebemos a vida de graça, não pagamos nada por ela. De igual modo, todos podemos dar sem esperar recompensa. Fazer o bem sem pretender outro tanto da pessoa que ajudamos. É aquilo que Jesus dizia aos seus discípulos: recebestes de graça, dai de graça. A verdadeira qualidade dos diferentes países do mundo mede-se por esta capacidade de pensar não só como país, mas também como família humana. E isto comprova-se, sobretudo nos períodos críticos. Os nacionalismos fechados manifestam, em última análise, esta incapacidade de gratuidade, a errada persuasão de que podem desenvolver-se à margem da ruína dos outros e que, fechando-se aos demais, estarão mais protegidos. O migrante é visto como um usurpador que nada oferece. Assim, chega-se a pensar ingenuamente que os pobres são perigosos ou inúteis, e os poderosos generosos, benfeitores. Só poderá ter futuro uma cultura sociopolítica que inclua o acolhimento gratuito. Ocorre lembrar que, entre a globalização e a localização, também se gera uma tensão. É preciso prestar atenção à dimensão global para não cair numa mesquinha cotidianidade. Ao mesmo tempo, convém não perder de vista o que é local, que nos faz caminhar com os pés por terra. As duas coisas unidas impedem de cair em algum destes dois extremos. O primeiro, que os cidadãos vivam num universalismo abstrato e globalizante. O outro extremo é que se transformem num museu folclórico de eremitas localistas. Condenados a repetir sempre as mesmas coisas,
incapazes de se deixar interpelar pelo que é diverso e de apreciar a beleza que Deus espalha fora das suas fronteiras. É preciso olhar para o global, que nos resgata da mesquinhez caseira, quando a casa deixa de ser lar para se tornar confinamento, calabouço, resgata-nos o global, porque é como a causa final que nos atrai para a plenitude. Ao mesmo tempo, temos de assumir intimamente o local, pois tem algo que o global não possui: ser fermento, enriquecer, colocar em marcha mecanismo de subsidiariedade. Portanto, a fraternidade universal e a amizade social, dentro de cada sociedade, são dois polos inseparáveis e ambos essenciais. Separá-los leva a uma deformação e uma polarização nociva. A vida é missão. Então, meu povo, né, irmãos e irmãs em Cristo, este foi o nosso momento aí de estudo da carta do Papa Francisco. Então, para quem pegou o programa aí pela metade, né, não escutou o início, né, então eu estou aqui a pedido do padre José Alberto, que pediu que pudesse hoje apresentar o programa em seu lugar, tendo em vista, né, algumas outras atividades que eu mesmo está agora na parte da tarde. Então, espero que tenha sido enriquecedor, proveitoso este momento e que oremos pelo Papa Francisco, né, que possa continuar sendo este bom pastor que escreve, né, também através das suas cartas, né, e que possa estar nos guiando e que a gente possa, assim, estar fortalecendo o cristão que existe dentro de nós. Que também nós possamos ser sensível, né, a toda essa causa que hoje, a causa humanitária que hoje, nesse estudo, o Papa bem frisou em seus dizeres, que possamos ser sensíveis a tudo isso, que como cristão nós possamos também dar a nossa contribuição e ter uma atitude positiva, sobretudo fraterna e solidária, a tantos irmãos e irmãs que hoje estão fora da sua terra natal, estão sem o seu lar, né, sem uma casa, estão sem o básico para viver. Que Deus possa tocar em nosso coração, que assim possamos ser um cristão mais solidário a essa causa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe a todos e a todas. Fiquem com Deus. Obrigado.